Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as consequências da vitória da direita nas eleições municipais desse ano, tá? Porque até aqui tinha muita gente falando, não, que o Centrão venceu e não sei o que lá, mas eu acho que agora o pessoal já chegou à conclusão que o que eu falei no primeiro vídeo meu é a verdade. A direita venceu, a esquerda perdeu. O Centrão não importa, é um monte de cidadezinha pequena que não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Quem ganhou foi o PL, foi a direita aqui no Brasil. E isso vai sim ter consequências. Vamos dar uma olhada nessas consequências aqui que piora a situação para o Lula, tá? O Lula já estava com um governo difícil de governar, tende a ficar pior ainda. E o pior, vai começar a subir o desespero lá para as eleições de 2026. Lembra? Eles achavam que tirando o Bolsonaro da presidência resolver o problema da direita. Não! Sem Bolsonaro a direita não é nada. A direita só existe no Brasil porque Bolsonaro tem lá o discurso de ódio, o gabinete do ódio, que ele dá dinheiro, não sei o que lá. É lógico, isso sempre foi uma fantasia da cabeça da esquerda, mas é uma fantasia que eles acreditavam e agora perceberam que é falsa, né? É lógico, eles ainda têm a expectativa de ganhar São Paulo para dizer, se ganharem São Paulo, eles vão dizer que ganharam as eleições, mas é impossível. O resultado final é muito contundente a favor da direita. Essa notícia foi sugerida por Ostra Gratinada, Jean, o Labrador Sarnento, concursado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho que agora, a essa altura, todo mundo já percebeu o que eu falei. PSDB perdeu sim, tá? O PSDB perdeu prefeituras, tinha mais de 1000 prefeituras no início de 2024. Ok, se você comparar com as prefeituras que ele conseguiu eleger na última eleição, era menos, mas aconteceu aquele fenômeno que eu falei para vocês, que muitas prefeituras do PSDB, principalmente em São Paulo, migraram para o PSD. Então, o PSD estava no início de 2024 com 1040 prefeituras. Ainda está nesse momento, tá? Ainda tem. Por quê? Porque as eleições esse ano vão valer a partir do ano que vem, né? Então, ano que vem, o PSD vai ter apenas 888 prefeituras, não as 1040 que tem hoje, né? Então, mas isso, assim, o PSD perdeu, ok. O PT perdeu muito, perdeu feio. Ah, mas o PT subiu em número de prefeituras. É verdade, subiu. Mas a esquerda como um todo, olha só como mostra aqui esse gráfico, ó. A linha azul aqui é o número de prefeituras na direita. A linha em vermelho é o número de prefeituras na esquerda. Então você vai reparar que a direita no Brasil... E, de novo, a direita aqui, olha a definição de direita. Antes de ver a linha, vamos ver o que eles definem como direita aqui, ó. Partido de direita, PP, estranho, né? PP não é direita, né? PSDB não é direita. União Brasil, você pode dizer que tem alguma coisa de direita no União Brasil. Não é que União Brasil seja tudo de direita, não. Tem alguma coisa de direita no União Brasil. Republicanos, PSL, antigo partido do Bolsonaro, PL, ok. Prona existe ainda? Novo, ok. Desses aqui, que eu concordo que é de direita mesmo, é o PL e o Novo. O resto, eu boto ali um asterisco em cima disso, né? Mas de qualquer forma, e partidos de esquerda, PT, PSD, PDT, PCO, PSOL, PSTU, eu acho que os de esquerda não tem muito o que dizer não, né? A diferença que eu vejo aqui é que alguns desses partidos de direita aqui eu colocaria como centro, mas beleza, né? Então repara como é que eles colocam aqui a coisa, né? Os partidos de direita eram cerca de 2.700 prefeituras de direita no Brasil na época do Fernando Henrique Cardoso, nos anos 2000, que foi a última eleição municipal na época do Fernando Henrique Cardoso. Depois disso, começou só a cair as prefeituras de direita. Por quê? Porque a esquerda começou a subir aqui, a esquerda subiu. A esquerda ganhava aqui 700 prefeituras, 600 prefeituras, começou a subir. Só que chegou 2012, que foi a última disputa de prefeitura da era Dilma, né? Depois de 2016 a Dilma já tinha caído, então, ou seja, depois disso começou a cair aqui a esquerda e a queda é constante. Embora o PT tenha aumentado um pouquinho esse ano, é aquilo que eu falei para vocês, aumentou muito pouco e só em cidade pequena, tá? Isso daqui você ainda está vendo o panorama do total de cidades, que eu acho sinceramente um absurdo ver dessa forma. O que importa são as grandes cidades, e nas cidades grandes a situação é ainda pior para a esquerda e melhor para a direita, né?
No final das contas, o centro está mais ou menos aqui parado aqui em 2.000 prefeituras, já há bastante tempo. A direita caiu durante o governo Lula e agora está subindo de novo e chegou agora em 2,6 mil prefeituras aqui. A direita é a grande vencedora, principalmente porque, lembra, financiamento do governo faz diferença para a eleição municipal. Os municípios que recebem grana do governo conseguem melhorar, justamente conseguem ter mais votos. Por quê? Em municípios pequenos, o pessoal não vota ideologicamente, ele vai votar no cara que fez a ponte, no cara que asfaltou a estrada, no cara que fez aquele negócio. Ele não tem esse negócio ideológico em pequeno município, né? Mas o ponto central é esse. Esse quadro aqui fica ainda pior quando você considera as cidades grandes, né? Sucesso do PL nas grandes cidades sugere mudança de prioridades do eleitor pobre de cientista político. É aquilo que a gente tem falado. Nas cidades grandes, você já tem o voto mais ideológico, o pessoal já preocupado principalmente com os destinos da cidade, né? Não é uma ponte, um asfalto que vai mudar a situação da cidade, né? Você quer mais do que isso, né? E o que acontece é aquilo que eu falei para vocês. A internet, a informação descentralizada e distribuída, fez com que as pessoas argumentassem mais, conversassem mais sobre política, e com isso as frases fáceis da esquerda, as soluções fáceis da esquerda caíram por terra. É o que está acontecendo, a esquerda está perdendo força por conta disso, né? Principalmente nas grandes cidades, e esse é o ponto central. Por isso que a gente diz que sim, o PL ganhou e pode ganhar mais ainda, porque ainda tem 51 cidades que foram para o segundo turno e muitas delas têm candidatos do PL ou candidatos de direita, algumas vezes as duas coisas, para decidir agora no segundo turno, né? Enfim, ok, chegamos à conclusão que a direita ganhou, excelente, e daí, né? E é o que eu falo para vocês, a política vive dessa percepção de quem tem voto, quem não tem voto. Então, a verdade é que até a aprovaram um monte de PLs e PECs agora contra o STF, coisa e tal, exatamente por quê? Porque foi a prova de fogo. O pessoal percebeu que sim, não era só Bolsonaro estando na presidência que fazia o povo ser de direita, não. O povo continua sendo de direita. Aliás, o povo sempre foi de direita, né? O que havia antes era a lavagem cerebral da Rede Globo nas pessoas. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então, as derrotas da esquerda deixam o Lula mais dependente do centrão para governar. Por que isso? Porque as pessoas olham para o Lula, né, e veem que ele não tem voto. O Lula não conseguiu ajudar a eleger os candidatos dele nas prefeituras todas. Vocês repararam como é que o Lula está quieto? Antes da eleição ele falava um monte de coisa, depois da eleição o Lula não falou mais nada. Falou agora, dizendo aqui, olha só, a direita foi favorecida por emendas nas eleições. Ele está chateado, por quê? Porque antigamente, no primeiro governo dele, ele tinha poder de decidir para onde ia o dinheiro das emendas, e agora não tem mais. Agora é o Congresso que decide isso. Então o Lula está chateadinho com isso, porque ele não consegue mais controlar as emendas. Lembra, esse negócio de tirar o poder do presidente de controlar as emendas foi feito com Bolsonaro. Por quê? Porque o pessoal na época, todo mundo era a favor de tirar poder do Bolsonaro. Não, tem que tirar o poder do Bolsonaro. Bolsonaro não pode ter mais poder. Não, para com isso, não pode. Então tiraram esse poder do presidente. Agora o Lula está sofrendo esse negócio. Ele já está chorando com o Flávio Dino, que tem que resolver esse negócio das emendas, só que não tem como resolver isso. Por quê? Porque todo deputado que está no Congresso vive de voto. O deputado adora dinheiro. Todos eles gostam de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Eu também gosto de dinheiro. Você gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, mas tem uma coisa que deputado gosta mais do que dinheiro, que é se reeleger, é voto. E os deputados já sacaram que Lula não tem voto. Então não adianta o Lula ficar mandando o STF bater no Congresso, não sei o que lá, porque vai ficar vai ficar sem saída. Não vai conseguir aprovar mais nada no Congresso. A única alternativa que ele tem é adotar um modelo puramente bolivariano lá da Venezuela, que é o STF anular completamente o Congresso e passar a governar tudo entre executivo e judiciário. Não dá para descartar isso, é o que eu estou falando para vocês. Então a consequência imediata da vitória da direita nas eleições agora vai ser que o Lula vai ter mais dificuldade ainda de governar. A outra consequência é o Lula vai ficar mais desesperado, a esquerda vai ficar mais desesperada. Temos que tomar cuidado com o que vai acontecer entre agora e 2026. É o que eu falo para vocês, à medida que for chegando 2026, que o pessoal perceber cada vez mais a força da direita, cada vez mais o quanto a esquerda não tem capacidade de se manter, de conquistar corações e mentes do brasileiro, que não tem alternativa que não seja uma volta da direita no Brasil.
quanto mais perto chegar dessa realidade, maior vai ser o incentivo para o Lula ir para a solução chavista, de dominar o STF e dominar o Congresso, usar o STF para dominar o Congresso e fazer uma ditadura aqui. Temos que prestar atenção nisso. São esses dois problemas que a gente tem, né? Tá o Lula aqui chorando porque perdeu, diz que não porque a direita foi favorecida por emendas nas eleições, mas a maior parte do centrão não tem diferença, não tem, a direita não ganha com emenda. Emenda faz diferença em cidade pequena, cidade grande não faz diferença. Como é que o Lula explica Cabo Frio, que ele botou uma montanha de dinheiro em Cabo Frio? O Lula botou uma montanha de dinheiro em Cabo Frio e perdeu no primeiro turno, né? A prefeita amiga do Lula de Cabo Frio não conseguiu se reeleger. Mais um monte de cidade aí que o Lula despejou dinheiro como se não houvesse amanhã e perdeu em todas elas, ou quase todas. Parece que em Mauá ele ganhou. Alguma coisa, uma cidade que ele jogou dinheiro pra caramba, ele ganhou. As outras todas ele perdeu. Não tem essa não, Lula. Você tá perdendo no campo das ideias. E essa derrota tá só começando. Ainda vai piorar muito para a esquerda aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.